Donato, boa tarde. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse, né? Foram apenas 2 jogos no Paulistão. A gente sabe que hoje o futebol precisa de resultado o mais rápido possível, ainda Paulistão tendo só 8 rodadas, né? Como que vocês estão encarando esse início ruim do Guarani e até a falta de repertório do time jogando bem? Porque a torcida esperava, olha, chegaram novos jogadores, 40 dias de trabalho, que o time fosse jogar um pouco melhor, pelo menos, mesmo que os resultados não viessem, né? Como que você está encarando esse tipo de pressão e vocês, jogadores também, como que vocês estão se cobrando junto com o próprio treinador? Boa tarde. O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil, né? E basicamente os jogos, independente de estar jogando mal ou bem, são decididos em detalhes, cara. Infelizmente, no primeiro jogo tomamos um gol faltando 30 segundos para acabar o jogo. E agora ficamos numa situação difícil no segundo jogo. Um jogador a menos complicou bastante. Mas a gente treina, a gente se esforça. Realmente essa convicção que a torcida criou, essa esperança que a torcida criou que nós poderíamos performar mais, e nós estamos se cobrando isso. Quanto jogador, nosso treinador tem falado incessantemente, estamos treinando para isso. E por um acaso as coisas às vezes não estão acontecendo da maneira que a gente espera, mas como tem muitos jogadores maduros, com bastante casca para aguentar essa pressão, a gente vai com certeza dar a volta por cima e conseguir bons resultados, porque agora não adianta só performar bem, nós temos que ganhar os jogos. A realidade é essa, precisamos ganhar, mas com tranquilidade, sabendo que se também a gente tivesse ganho os 2 jogos, não estava nada perfeito, ainda tem muita coisa para acontecer na competição. É ter tranquilidade, saber que a gente está trabalhando forte, ter convicção naquilo que a gente está fazendo, confiança do grupo está total, então a gente vai fazer uma semana maravilhosa para que a gente possa fazer um grande jogo aí no domingo. Boa tarde, Rafael. Nicolas Ramos do GE Campinas. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o ocorrido da semana, né? Gostaria de saber como que o grupo lidou com esse movimento de uma quase demissão do técnico Matheus Costa, se isso afetou o elenco de alguma maneira e como que está sendo esses dias. Mas nós saímos do jogo muito chateado. A última coisa que eu queria ver era a rede social, se bem que acaba inevitavelmente chegando aos nossos ouvidos o que o pessoal está se falando, mas muita coisa que se fala aí fora não é o que está acontecendo aqui dentro. E se aconteceu, não foi passado diretamente da diretoria para a gente e é uma coisa que não é na nossa orçada. Nós, como jogadores, nós temos que focar em entregar resultado dentro de campo, somos profissionais, estamos aqui para cumprir a nossa função e a gente também tem a confiança do Matheus, nós confiamos nele. Eu acho, no meu ponto de vista, que era uma decisão, se fosse isso que acontecer, um pouco prematura, porque o campeonato está apenas começando, nós sabemos da cobrança que está sendo feita, até mesmo pelas competições anteriores, né, a dificuldade que teve, a frustração do nosso torcedor, nós entendemos isso, mas a gente está procurando ser o mais unidos e fechados o possível para que a gente possa dar a volta por cima. E o resultado da demissão dele não pode se impactar somente sobre ele. Nós, jogadores, também temos essa responsabilidade. Afinal, nós estamos no campo, nós estamos entregando. Então, nós precisamos um pouquinho mais. Não é só uma pessoa, é todos. Todos precisam dar um pouco mais nesse momento. E se tem algum culpado, somos todos nós que estamos dentro de campo vestindo a camisa do Guarani. A torcida está no seu direito de cobrar, a torcida está no seu direito de reivindicar. Eles estavam lá acompanhando a gente nos jogos, estavam aqui fazendo uma linda festa no primeiro jogo da competição. Então, agora é absorver essa pressão e dar a volta por cima o mais rápido possível. Não adianta ficar falando, dar explicação, o torcedor quer ver resultado, quer ver entrega. Donato, eu vejo até nas paradas, né, para hidratação, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, você assumindo o papel de capitão e falando bastante, falando até mais do que o treinador, junto com os jogadores, né? Eu gostaria que você falasse a respeito desse seu papel de liderança, o quanto que tem sido importante, quanto que pode ser mais importante ainda para o Guarani dar a volta por cima, até porque você acaba sendo o treinador dentro de campo, né? O papel, exercendo esse papel dentro de campo. Nós temos alguns líderes no grupo e, independente se é o Matheus ou se qualquer outro, eu nunca vou falar mais do que um treinador dentro do campo, né? A autoridade é ele.
a gente às vezes dá alguma sugestão do que pode ser feito para melhorar, procurar entender para que a gente possa resolver o problema ali dentro de campo. Mas a primeira voz, o comando todo é dele, e de todos os treinadores que eu trabalhei, eu nunca quis ter esse papel de tomar conta. Não é a minha função. A minha função é performar, ajudar meus companheiros, nos momentos difíceis, botar a cara para que blinde o nosso ambiente, para que a gente continue, por mais que está tendo dificuldade, continue trabalhando com seriedade, com tranquilidade, porque só assim eu acredito que as coisas possam melhorar. Então, o meu papel nesse momento é mais tentar ajeitar, ajustar alguma coisa que eu estou vendo, o que pode melhorar, acho que se a gente fazer por aqui, será que pode dar certo e tal, mas a última decisão e a primeira decisão sempre é dele, a gente só está aqui para cumprir aquilo que foi determinado. Você chegou no Guarani essa temporada, né, um zagueiro experiente, com rodagem, passagem por vários clubes, e com 2 jogos o Guarani acabou sofrendo 3 gols. Eu gostaria de saber como que está a adaptação com os novos companheiros, né? Você tem formado a dupla de zaga com o Jonathan Costa, o Kaique França chegou recentemente também. Se vocês, como todos ali do setor defensivo, têm conversado para buscar resolver esse problema já no domingo contra o Santos? Com toda certeza, cara. Não está ninguém satisfeito. E quando nós aceitamos o desafio, não só eu como meus companheiros para vir para o Guarani, nós sabemos o que encontrar. Ninguém está satisfeito. Mas a gente tem que entender que é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade, com muita entrega e que não é mal que vai durar para sempre. A gente vai sair dessa situação, entendeu? Então, agora a nossa esperança é que a gente continue trabalhando forte, convicto, com convicção do nosso trabalho, para que as coisas aconteçam. Você pega grandes equipes, cara, o Primavera empatou com a gente no último minuto e ganhou de 3 no Mirassol. Futebol, cara. O Mirassol, uma grande equipe. Entendeu? Muitos clubes aí estão tendo dificuldade ao início, pouco tempo de trabalho, e os jogos um em cima do outro, pouco tempo de recuperação. Então, todos os clubes vão ter dificuldade. Mas a história que a gente espera é que a gente seja resiliente nesse momento difícil para que a gente conquiste algo muito melhor no final. Então, é continuar trabalhando forte, acreditando que nós estamos no caminho certo, por mais que existam as cobranças, por mais que existam as pressões, a gente tem convicção que se a gente se entregar mais, se dedicar mais, uma hora as coisas vão virar para o nosso lado. O Donato, eu pude acompanhar todos os treinamentos abertos, né, que vocês fizeram e a imprensa pôde acompanhar, né, e eu vi que vocês treinaram forte, estavam treinando bolas paradas, bolas aéreas fortes, e nesses 2 primeiros jogos vocês acabaram tomando gols justamente de bolas aéreas, né? Isso preocupa até que ponto vocês da defesa? Vocês já conversaram a respeito disso? Porque domingo tem o Santos, queria que você falasse do jogo, a expectativa também, tem o Gabigol, que é um cara muito difícil de marcar, né? E uma outra situação que eu queria que você falasse sobre o que aconteceu com o Luca, né? Que prejudicou muito vocês dentro de campo. Qual que é o papel de vocês em relação a cobrar o próprio companheiro, você que jogava com ele no ano passado, né, no Novo Horizontino, para não perder a cabeça e acabar atrapalhando o grupo todo, como foi nesse último jogo? Sim, em relação a bolas paradas, nós temos uma equipe muito forte, tanto defensiva como ofensivamente. O gol que nós tomamos aqui realmente não pode acontecer, responsabilidade de nós, jogadores que estavam dentro de campo. Nós treinamos bastante isso durante a pré-temporada, falha nossa. Nós temos que reconhecer isso. O jogo do Novo Horizontino, fizeram uma grande jogada pelo lado, a gente com um jogador a menos, o encaixe demorou a acontecer, foram felizes ali, com 3 toques ali, conseguiram fazer um gol. Coisa assim muito difícil de acontecer, mas eles foram felizes. Foi mérito deles o gol. A situação do Santos é uma grande equipe, né, cara? É uma grande equipe e aonde joga dentro ou fora de casa sempre vai dar muito trabalho. A gente está num momento muito difícil, mas a gente entende que fazendo um grande jogo contra o Santos tudo pode mudar. Então a gente tem a convicção que vai ser difícil, mas que não é impossível. Nós vamos dar o nosso melhor para que a gente possa performar e fazer o nosso mando de campo valer aqui. A situação do Luca, cara, não precisa falar, né? É uma situação que já foi discutida internamente, nós jogadores já conversamos internamente, ele particularmente, quando acabou o jogo, ele já pediu a palavra e se desculpou perante a todos, é um menino trabalhador demais, assim, tá sentindo muito pelo fato que, até pela cobrança dessa situação dos 2 times, né, que teve lá do outro lado,
e agora está aqui, está querendo entregar, está buscando, aceitou o desafio com o coração aberto para poder fazer uma grande história aqui, e as coisas de repente chegam, esse furacão não está acontecendo, uma infelicidade ali na expulsão, ele sabe que errou, ele já pediu desculpa a todos, a diretoria já se movimentou para que essa punição, tanto para ele e tanto os outros jogadores que vinham a pensar fazer uma atitude daquela, já sabe que vai ser cobrado muito forte, então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, ele já entendeu o recado, e a gente está aqui para se abraçar, para se apoiar, e espero que isso possa servir de aprendizado para a carreira dele, que nunca é tarde, né? E que ele volte o mais rápido possível aí dessa suspensão e possa nos ajudar e dar dar alegria ao nosso torcedor, dar alegria a nós todos aqui que esperamos muito dele, gols e assistência, um menino de grupo, um menino determinado. Então, quando ele sente todos, mas que a gente conta muito com ele ainda na temporada. Rafael, você atuou os 90 minutos dos últimos 2 jogos, né? Um atleta aí com 36 anos. Gostaria de saber o quanto essa sequência pesada de jogos do Campeonato Paulista impacta ou deve impactar, e se você tem uma preparação especial, fisicamente falando, para poder aguentar essa maratona, e dar um recado para a torcida bugrina, para comparecer no estádio domingo para buscar essa retomada no campeonato. Cara, graças a Deus a nossa preparação aqui está sendo feita pelo Paulista, pelo André, pela comissão técnica toda com excelência, tanto a parte técnica quanto a parte física, cara. Poucas lesões e graças a Deus está todo mundo à disposição, exceto Pereira, que teve uma lesão grave agora, né, mas que estava perfumando muito bem, é uma perda muito grande para a gente, mas que nós temos fazendo um trabalho com excelência, todos se dedicando ao máximo, e nós vamos chegar muito pronto em todos os jogos, até porque o nosso processo de recovery, nutrição, preparação física, está tudo sendo acompanhado à risca, está todo mundo se dedicando muito. E o que eu peço ao nosso torcedor é que não desacredite, que compareça ao estádio, porque juntos nós sempre vamos ser mais fortes. Eu acho que eles estão no direito de questionar, de reivindicar, de cobrar, e nós, jogadores, precisamos entender que isso faz parte do negócio. Isso faz parte porque quando o outro vai ali e faz um gol ou faz uma grande partida, eles vêm, comemoram, botam lá em cima. Mas também quando erra, quando perde, eles estão no direito de cobrar. Não adianta querer só o bônus, né? Tem um ônus também. Então a gente vai tentar minimizar esse momento difícil no início, para que a gente possa dar a volta por cima muito forte, conseguir um grande jogo, um grande resultado. Peço ao torcedor que não desacredite, está todo mundo aqui muito envolvido, trabalhando, por mais que as coisas não estejam acontecendo no momento, mas não é porque a gente está fazendo corpo mole, não é porque a gente desistiu, não é porque está com medo, é porque é um campeonato difícil, e que se eles estiverem junto conosco, cara, com certeza a nossa vida aqui vai ser muito mais tranquila, porque nós precisamos muito do nosso torcedor, tanto dentro como fora de casa, e eu acredito que se a gente fizer um grande jogo, nós vamos conseguir um grande resultado e dar a volta por cima e entrar de vez numa situação diferente da competição.